Olá, pessoal, boa noite a todos. Passando aqui em mais um Master Sessions com um convidado super especial, nosso amigo Vinícius Jeromel, que fala com a gente aqui diretamente da Suíça, de Genebra. É um parceiro nosso aí de longa data, que conhece muito sobre investimentos internacionais e é um tema muito relevante aqui no nosso dia a dia, no nosso contexto das famílias e do family office. Eu te agradeço aí, Vinícius, pelo momento, né, pelo tempo. Iniciando o Astro Sessions, como a gente sempre faz, apresentando o convidado, né, o Vinícius Jeromel, que é CFA, ele é sócio e portfólio manager na Áurea Global, né, com anos de experiência em gestão de carteiras globais, especificamente. E para iniciar, Vinícius, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e contar sua experiência para a gente iniciar esse bate-papo sobre investimentos internacionais. Obrigado, Felipe. É prazer estar com vocês aqui, com a Aston. Estamos um pouquinho diferente, né? Acho que aí, não sei qual é a temperatura, mas aqui está nevando lá fora. Está começando a época aqui, frio pra caramba. E também, e de tá novo, nevando. né, eu imagino que está nevando. É um prazer estar com vocês, é um prazer falar com todo mundo, com o público de vocês, os amigos, famílias, que estão dentro desse ecossistema bem legal que vocês vêm criando e com essa missão, né, de passar o conhecimento, a parte educacional para todo mundo. Eu espero que seja muito vantajoso. Acho que a ideia aqui é a gente passar um pouquinho, claro, né, eu vou me apresentar um pouquinho da história, mas mais um pouco de conhecimento do mercado aqui fora, o que a gente tem feito e principalmente quais as novas tendências para frente, tá? Então, rapidamente, eu morei aí no Brasil até o ano de 2017, então, do interior de São Paulo, depois São Paulo, fiz engenharia na USP, depois economia na GV, comecei minha carreira no Itaú BBA na mesa, clientes, depois fui para fazer DCM no Safra. Essa foi minha trajetória no Brasil. Depois eu me mudo. Quando eu faço intercâmbio pela GV, eu vou para St. Gallen, que é uma cidadezinha aqui que é bem charmosa, perto de Zurique. E aí eu decido me mudar de vez para a Europa. Já tinha morado nos Estados Unidos antes de começar a minha faculdade e decido mudar definitivamente para a Europa. E o meu primeiro destino foi Munique, na Alemanha, onde eu fazia parte de Private Equity, e desde 2018 eu estou aqui em Genebra fazendo a gestão de portfólios de grandes famílias e principalmente famílias brasileiras. Tá? Então, tive um percurso ali um pouco não linear, né? Então, mesa, investment banking, private equity, agora wealth management, e o objetivo aqui que a gente tem na Áurea é a gente fazer a gestão de investimentos e dar tranquilidade, né? A mesma missão que vocês têm na Astor, de dar tranquilidade para grandes famílias, de que o mercado subindo, o mercado caindo, a gente está aqui para defender as famílias e ter certeza que a gente está tomando as melhores decisões de investimento compatíveis, né, com o cenário que vem acontecendo. Então, acho que tem bastante coisa para a gente discutir aqui nesse período. E, de novo, Felipe, obrigado pelo convite. A gente te agradece aí pelo teu tempo, é super valioso para a gente ter parceiros que topam entrar nesse meio com a gente, né, e expor a cara também desafiador, né? Então, obrigado aí, ainda mais com um conteúdo especializado, né, super especializado que a gente vai trazer aqui. Então, Vinícius, iniciando esse projeto, né, a gente tem como premissa principal manutenção de legado, preservação patrimonial, etc. Acho que você também comunga um pouco desses valores com a gente, né? Pensando nisso, a gente não tem como pensar e proteger sem diversificar fronteiras, né? Como você enxerga a janela de oportunidades para a diversificação de fronteiras para quem recebe em real e como você enxerga timing, né? Como é que você vê time e também diversificação? Como você avalia essas duas variáveis, né? De câmbio, time e de diversificação de fronteiras como forma de proteger patrimônio? Maravilha. Olha, eu acho que tem várias formas de responder essa pergunta, tá?
o que eu vejo dos clientes brasileiros, das famílias brasileiras, que existem várias razões pelas quais elas fazem essa diversificação geográfica, certo? Bom, o primeiro ponto é que não dá para ter uma conta no Brasil em dólar ou em euro, então, para ter uma exposição e comprar ativos de outra moeda diretamente, você precisa ter uma conta fora, e claro, a Suíça aqui é o hub mais importante, continua sendo de wealth management no mundo. Tem várias famílias que gostam de ter conta nos Estados Unidos também, e isso para nós não faz muita diferença, tá? A gente consegue fazer essa gestão de investimentos, seja onde o cliente e a família tiver a conta. Então, quais são os motivos? A gente tem o número um. Quando tem esse dinheiro fora do Brasil, ele já serve como uma proteção patrimonial para as famílias. Principalmente os nossos clientes são empresários, né? Então, no Brasil, inclusive, tem um dado super interessante, que mesmo depois da reforma trabalhista, que aconteceu alguns anos atrás, né, Felipe, você sabe melhor do que eu, o Brasil ainda tem, e olha só, não sei se você já viu esse dado, que o número de processos trabalhistas no Brasil é maior do que a soma dos processos trabalhistas do mundo inteiro. Você sabia dessa? Então, assim, quando a Não sabia. gente é, que quando a gente vai falar com um banco, por exemplo, para abrir uma conta, sempre tem o KYC, né, que é conheça teu Sim. cliente para entender quem é esse cliente. Então, assim, processo trabalhista, inclusive, eu estava falando com um cara de um banco hoje cedo, ele falou assim, olha, se a gente olha um cliente brasileiro, empresário, que não tem nenhum processo trabalhista, significa que alguma coisa ele não está fazendo bem, né? Porque todo empresário bem-sucedido no Brasil tem processo trabalhista. Bom, brincadeiras à parte, você ter uma parte do seu patrimônio fora, você cria uma proteção patrimonial, certo? Porque se esse patrimônio está no Brasil, ele pode ser passível a bloqueio judicial e fora do Brasil se cria uma dificuldade a mais, certo? Então, é mais difícil um juiz bloquear esse patrimônio que esteja fora e no Brasil é bem mais simples. Então, tem essa questão, tá? E sempre vai existir, certo? Depois tem a questão de uma diversificação de setores. Então, por exemplo, se a gente pega as maiores empresas do S&P, que é a Bolsa Americana, quais são elas? Você tem Nvidia, você tem Apple, você tem Google, você tem Microsoft, Tesla, por aí vai. Qual que é uma similaridade entre todas essas empresas? Elas são empresas de tecnologia, certo? Querendo ou não, poxa, Nvidia, tecnologia, chips, AI. Apple, tecnologia, bom, meu computador que eu estou falando com vocês aqui, o celular. No Brasil, obviamente, tem várias empresas de tecnologia, mas elas não dominam a nossa bolsa, né? A nossa bolsa é dominada principalmente por empresas de commodities e empresas financeiras. Então, assim, Estatais, principalmente, né? Tem, né? Enfim. exatamente. Então, quando a gente olha, poxa, dos itens que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, estou aqui com o fone, com o telefone. Para a gente ter exposição nesses itens que a gente usa todos os dias, que são empresas de tecnologia, a gente precisa ter o dinheiro fora do país, tá? Óbvio, tem ETFs no Brasil, tem aquelas BDRs, mas não é a mesma coisa, tá? Então, uma diversificação setorial, ok? Depois tem a questão de diversificação geográfica também, né? Então você tira o dinheiro e investe em diversas regiões do mundo. E tem uma questão que é menos evidente, mas sempre quando o câmbio dá uma estilingada, como deu recentemente, né? Desde do resultado da eleição americana, isso vem um pouco mais em evidência para famílias brasileiras, mas depois parece que volta, que é a questão da diversificação de moedas. Quando se faz uma diversificação de moedas, basicamente, Felipe, está fazendo uma proteção do teu poder de compra. Então, vamos pegar um caso aqui que era uma família que tinha, eu tenho os números na cabeça, então vou fazer a conta rápida, tá? Imagina que tinha um patrimônio de 120 milhões de reais antes da pandemia.
O câmbio naquela época, eu te lembro, era mais ou menos R$ 4, tá? Oscilava um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, essa família de 120 milhões de reais de patrimônio, ela tinha um patrimônio de 30 milhões de dólares convertidos, certo? 120 dividido por 4. Bom, depois tem a pandemia e esse câmbio sobe para quase 6, que foi o que bateu ali em 2020. Olha só a destruição do poder de compra. Tinha 120 milhões de reais, a 4 é 30 milhões de dólares. A 6 dá 20 milhões de dólares, num curto espaço de tempo. E agora nós estamos batendo quase 6 reais pelo dólar. Então, mesmo aquelas famílias que me dizem, que é o que você trouxe, né? Poxa, tem as receitas em reais, tem as receitas no Brasil, e tem as despesas também, fala, poxa, eu viajo pouco, não tenho meu filho que mora fora, meus filhos, mesmo essas famílias, só de colocar o dinheiro para fora do Brasil, tem-se uma diversificação e uma manutenção do poder de compra. E eu vou um passo a mais, prometo não ser muito técnico aqui, Felipe, mas nas teorias, tem uma teoria macroeconômica que ela diz o seguinte, tá? Que é a paridade de poder de compra, que em inglês é PPP, tá? Ela diz que no longo prazo, diga-se 10 anos para frente, a diferença de inflação entre dois países, ela deveria se refletir na valorização barra desvalorização entre as moedas, tá? Então, pegando o nosso caso entre real e dólar, Brasil e Estados Unidos, historicamente a inflação brasileira é maior que a inflação americana, certo? Então, o que diz essa teoria da paridade de poder de compra é de que no longo prazo, em 10 anos para frente, a diferença de inflação entre o quanto que a inflação brasileira foi maior que a inflação americana no período de 10 anos, deveria se refletir na desvalorização do real. Então, se na soma dos 10 anos, o Brasil tem uma inflação de 50% a mais do que a inflação americana, o real deveria se desvalorizar de 50%. Por quê? Porque senão, inflação significa aumento de preço, certo? Então você tem um produto no Brasil que ele tem um preço, a inflação faz com que esse preço aumente em reais. Se o real continua no mesmo nível que o dólar, significa que esse produto brasileiro está ficando mais caro em nível internacional, certo? E aí perde competitividade, diminui a demanda e teria uma queda de preço. E aí a gente de fato foi testar isso. Poxa, é uma teoria, certo? Então, a gente tem que testar. Será que funciona? E testando nos últimos 10, 11, 12, 13 anos, Felipe, a desvalorização do real, ela mais do que compensa a inflação acumulada brasileira, provando que essa teoria funciona entre esse par de moedas, ou funcionou nesse período de tempo, e a gente foi um passo além, fomos até ali em 95, logo depois do Plano Real, porque antes a inflação era muito alta, né? Então é difícil fazer a conta. Assim, se a gente pegar a inflação acumulada, o IPCA acumulado, desde 95 até hoje, e colocar do lado os gráficos, a desvalorização do real é na mesma proporção do IPCA acumulado. E aí, o que vários gestores e planejadores financeiros, principalmente, fazem aí no Brasil, provavelmente vocês já tiveram essas discussões, né, com alguns clientes, fala o seguinte, olha, a gente vai investir o seu dinheiro a IPCA mais 2, 3, 4. Não tem sempre essa conversa, né? Essa é a nossa meta. Por quê? Porque é IPCA para manter o poder de compra, certo? E depois o 2, 3, 4 é... Bom, agora eu vejo que no Brasil tem IPCA mais 7, né? Tem um dos momentos Neste assim... contexto atual, né, na renda fixa, você está conseguindo quase comprar aí, né, títulos com essas taxas, né? Quase 7, certamente. Mas o que quer dizer isso, IPCA mais 7? Que você tem o poder de compra garantido, né? A gente pode entrar em questão aqui se IPCA de fato reflete a cesta de produtos e serviços do nosso público, né? Que é um público de high net worth, mas deveria ser para garantir o poder de compra. Se essa teoria que a gente viu, ela se prova verdadeira, o que acontece? O
só de ter da parte do patrimônio dessas famílias que está em dólar, ela já cobra essa parcela de IPCA. Ou seja, dos investimentos que estão aqui fora, o investidor ele não precisa ter IPCA mais 5, 4, 7. Ele só precisa ter o mais 5, mais 4, mais 7, porque só de estar em dólar já compensa IPCA. Tá? E bom, e para finalizar a tua pergunta, você disse uma questão de momento, certo? Qual que é o momento que a gente está vivendo hoje? A gente, por mais que o Fed, que é o Banco Central Americano, ele tenha começado o seu ciclo de redução de taxa de juros, tá? E ele reduziu essa taxa de juros 2 vezes já em 0,25, ainda continua uma taxa de juros bem atrativa que não tinha há muitos e muitos anos, certo? Perto de 5% ao ano, comprar o ativo, teoricamente, o ativo mais seguro do mundo, tá? Que é o Tesouro Isso Americano. você consegue travar para 10 anos, né? Enfim. Exato. Então, hoje, a gente tem o Tesouro Americano de 10 anos pagando 4,40. E o que, se a gente parar para pensar, né, fazer um paralelo, os portfólios até 2019, tá? A meta de um portfólio diversificado aqui fora, de performance, era mais ou menos de 5,5%, 6%. Por quê? Porque a taxa de juros antes do Covid era 2%, tá? Bom, em 2018, ela passou a ser 2% no final de 2018. Então, assim, a meta dos portfólios era 6, 5,5%. Agora, só de comprar o Tesouro Americano, há 10 anos, você tem 10 anos garantido, entre aspas, né? Você ficar até o vencimento de 4,4% ao ano. Então, tem um cenário bem atrativo para renda fixa, mas para renda variável também, porque com o Trump agora entrando no poder e a maior parte do nosso portfólio de ações sendo de ações americanas, acho que você tem um tailwind ali, que é um incentivo muito grande para que o mercado de ações continue subindo, vide as políticas fiscais, principalmente, que ele quer implementar, né? Que vai seguir o que ele fez no Trump 1, que é a redução de corporate tax. Agora tem esse novo departamento, né, com o Elon Musk para redução de gasto do governo. Imagina se isso funciona. Imagina se isso funciona, Felipe, e serve como benchmark para vários países. Isso resolveria, né? Óbvio que eles estão com tudo na mão. O que eu vejo que talvez o Bolsonaro tinha ali no começo do governo mais ou menos o mesmo cenário, né? Que agora o Trump tem o Congresso, tem o Senado e ele na presidência, então, assim, a probabilidade de ele passar as leis é muito alta, né? Então, é um cenário oportuno. Tem a questão do câmbio que se desvalorizou bastante, então, a 5,80, perto de 6, mas eu gosto de dizer o seguinte: primeiro que dólar caro é aquele que você não tem, né? O segundo é que quando as famílias vão fazer esse processo de internacionalização e continuam, geralmente não é mais do que 50%, certo? Existem as exceções, que são o público mais ultra-high, isso historicamente tem mais que Sim, sim. 50%, mas as demais famílias não fazem. Então eu digo o seguinte, Felipe: se a gente está fazendo esse processo de internacionalização para ter uma diversificação, e aí você manda 10%, 20%, 30% do teu patrimônio para fora, tá? Em moeda forte. Se a moeda, o real, você mandou 30% e o real desvalorizou para 6,50, você deveria ficar feliz ou triste? Porque, poxa, você mandou 30, só que você ainda tem os 70% que está em Não real. tem, não tem como responder naturalmente, né? Mas sabe o que as Mas, pessoas ficam? Ela fala o seguinte: olha, eu mandei 30% a 5,80. Aí depois vai a 6,5 e sim, fala: nossa, que bom que eu fiz. que Peraí, bom que eu fiz mas. os 30, né? Mas tem 70 aqui que você não levou. Aí, por isso que eu falei, pra gente, né, analista que analisa assim, no dia a dia, é difícil dizer se foi bom ou ruim, né? Mas é melhor do que não ter ido. Mas é que. Sabe qual é o medo que eu vejo às vezes? Poxa, eu vou mandar agora 5,80 e se for para 5? Poxa, aí você deveria ficar feliz porque os outros 70% do teu patrimônio valorizaram. Entende, Hugo? Sim. Mas é uma questão.
interessante, né? Interessante. Bom, legal. E Vinícius, só complementando aí, acho que você fala muito dessa questão de inflação, né? O dólar como uma moeda forte, acho que de fato preservação de valor de compra, de poder de compra, ele é muito relevante estar em moeda forte. O dólar naturalmente é a mais forte, né? A mais forte que eu digo é a que tem mais circulação, né? Não necessariamente mais forte em valor, porque tem outras comparação ao real, né? Que são mais altas, já até mesmo em relação ao dólar. Mas é a moeda, a principal moeda mundial em termos de circulações de mercadoria, produtos, serviços, etc. Então, nós temos aí, de fato, que nos preocupar, né, com preservação do poder de compra no longo prazo. Se eu estou acumulando patrimônio, né, se eu estou crescendo meu patrimônio porque eu tenho um ativo operacional que me dá lucro alto, que me dá uma boa rentabilidade, do que eu estou fazendo aqui que eu não for investir, eu tenho que pensar, do que eu não for investir, reinvestir no negócio, eu tenho que pensar em redução de risco, né, e proteção. Tá? Então, acho que essa filosofia está ficando cada vez mais clara. É só realmente a gente tem que construir uma equação de tempo, de perfil de cada um, e de até mesmo entendimento global do que a gente acha para cada perfil. Né? E naturalmente aqui a gente vai conseguir ver uma rentabilidade maior, mas a rentabilidade, como você falou, IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 7, mas a rentabilidade real que não é tão distinta, porque o poder de compra ele vai no IPCA. Né? O IPCA, que muita gente fala que não reflete 100% a realidade, porque é uma cesta que não... são essas todas as questões que entram no jogo. Né? Não, ele é uma métrica, mas que ele também nos preocupa. Né? A gente consegue ter esse tipo de questão, mas a variação, a proteção em moeda forte, ela tende a ser um ativo que de fato protege. Né? Então, sobre esse ponto, a gente via, né, há anos atrás, somente com Lava Jato, que tinha um preconceito de, cara, offshore, investir fora, é só para quem não tem dinheiro legal. Mas já muitas empresas que construíram isso legalmente já faziam esse movimento, né? E hoje, mais do que nunca, acho que com mudança de governo, etc., receios fiscais, especialmente receios fiscais no Brasil, tem aumentado a demanda e a busca por investimentos fora, tá? E aí, Vinícius, a gente tem visto também uma inflação resiliente no mundo todo, né? Assim, não está 100% controlada, as economias estão ainda se ajustando no pós-pandemia, o que é normal, foi um choque muito grande de oferta, né? E de demanda, foi dos dois lados, então a gente teve uma pandemia que ainda afeta a média dos preços, né? Então, o que eu queria te perguntar também, Vinícius, você falou muito de dólar, né? Mas eu queria entender um pouco também sobre diferença de trabalho e de modelo Suíça e Estados Unidos em relação à prestação dos serviços dos consultores, dos times, dos bancos. Como é que funciona isso também? Porque é importante que a gente entenda isso de maneira ampla e complexa, né? Não, claro, e eu até completo o seu ponto de rentabilidade e proteção, tá? Porque uma, uma das coisas que eu sempre recebo de perguntas é, poxa, eu tiro meu dinheiro do Brasil, onde historicamente taxas de juros são altas e eu tenho um bom rendimento, para colocar em dólar e eu não tenho um bom rendimento. E isso, na verdade, não é o certo, tá? E, e eu até, enfim, eu tenho gráficos que mostram que se você colocar, Felipe, a desvalorização do real na conta, ela bate tudo, ela bate IPCA, ela bate o CDI. Então eu coloco o seguinte: imagina, nos últimos 13 anos, desde o final de 2010, tá? Imagina uma família que ela tivesse investido a 100% CDI e ficado com esse investimento no período todo. E uma família que no final de 2010 simplesmente comprou dólar, investiu uma performance de 5% ao ano em dólar, que foi totalmente factível, tá? O resultado financeiro, tá? Seria que aquela família que comprou dólar e investiu no mercado internacional teria o dobro de dinheiro em reais do que a família que colocou em CDI. Ou seja, sim, tem muita oportunidade aqui fora, tem retorno. Para dar outros exemplos, no ano passado os mercados foram muito positivos de as carteiras
bem maiores do que, os performances bem maiores do que 10%. Esse ano, a carteira de equity do próprio índice lá, S&P ainda muito bem, né? Enfim, Tá carregando o crescimento. 25%, um pouquinho menos que 20, 25% agora. Então, assim, existe e tem bastante rentabilidade fora. Se a gente coloca a desvalorização do câmbio, enfim, é muito difícil os investimentos no Brasil ganharem investimentos fora considerando a desvalorização do real. Tá muito, muito difícil. Só te interrompendo, antes da gente passar para a pergunta que eu fiz, acho que era melhor até trazer uma outra pergunta, né? Você falou de tem rentabilidade, mas aí tem uma cesta de produtos, né? Naturalmente. Alguns produtos você vai pensar em construir renda fixa internacional, equities internacional, e etc. Bonds. Como é que você constrói isso no política de investimentos? Como é que é a tua relação com a família? Para que a gente, além de proteção patrimonial, consiga, de alguma maneira, atrair Sim. rentabilidade também para a carteira. Bom, o que a gente costuma fazer com as famílias é fazer um acordo, tá? Quando a gente começa, que é a fazer a definição do mandato de gestão. O que que significa isso? Quais que serão as regras que a gente vai atender para a gente fazer a gestão de investimento dessas famílias? Então, é algo que a gente pega o que se chama assim, de mandato discricionário, ou seja, a gente e equipe, nós fazemos a gestão pelo cliente, tá? Então não é algo onde a gente liga para o cliente e oferece, olha, tem esse investimento, o que que você acha? Tem aquele investimento? Não, tá? A gente combina as regras do jogo com antecedência, combina os parâmetros máximos e mínimos e a gente toca a gestão dessa forma, tá? Obviamente, a gente aceita input das famílias, eles querem algum investimento ou outro, mas, via de regra, a gente faz a gestão de forma discricionária, tá? E a parte regulatória aí, só para complementar também, né, fazendo mais uma pergunta em relação ao tema. Você consegue fazer isso internacionalmente por conta de habilitações, regulações, né? Então, explica um pouquinho sobre isso também, isso. Exato. Importante. Então, aqui nós temos um regulador que se chama FINMA, que é semelhante à CVM no Brasil, tá? E as empresas como a nossa precisam fazer um longo processo de pedido de autorização, que geralmente demora de 6 a 12 meses, tá? Então, se fizer um paralelo com o Brasil, precisa pedir a licença para a CVM, certo? Para montar uma gestora de investimentos, e também para a Ambima, que é outro player aí no Brasil, e aqui precisa pedir para uma OS, que é uma que chamam de organismo de surveillance, surveillance, que é de... Me falta a palavra em português aqui, mas é que faz esse intermediário entre o regulador, que é Sim, governamental. intermediação mesmo, né, de serviço, enfim. Exatamente. Então, as empresas precisam ter essa licença, tá? E com essa licença a gente consegue fazer essa gestão diretamente na conta dos clientes. E voltando à tua pergunta, quando a gente define esse mandato, tá, de gestão, obviamente, a gente identifica ali naquela conversa e nas conversas qual é o perfil dos investidores. Tá? Quando é uma família, a gente pega todos os membros e está fazendo a gestão da família toda num veículo só. A gente tem que chegar num consenso qual que vai ser a gestão. Às vezes você tem membros da família que são menos conservadores e mais conservadores, e a gente chega num consenso e geralmente é para o mais conservador, tá? Isso vai definir as proporções das principais classes de ativo que a gente investe, que são, como você bem disse, ações, renda fixa, investimentos alternativos e uma parte de caixa, tá? Que isso faz parte da alocação também. Então, de ações, a gente cobre o mundo todo. Então, a maioria do portfólio de ações é em ações americanas, mas a gente também tem ações europeias, ações asiáticas e de outros países de mercados emergentes. Na parte de renda fixa, a gente cobre também
países desenvolvidos e países de mercados emergentes, tá? E aí faz uma diversificação ali de high yield, investment grade, que são empresas com grau de investimento, empresas que não têm o grau de investimento, então a gente tem essa diversificação para balancear risco e retorno, e depois tem a parcela de investimentos alternativos, que aí é um leque muito grande, né, de opções, que tem commodities, e aí tem ouro, que está no nosso portfólio há bastante tempo, esse ano está subindo bastante, tem cripto, tem private equity, tem venture capital, tem real estate, tem hedge funds, que são chamados no Brasil como multimercados, né? Mas sempre no mercado internacional. Uma coisa importante, tá? Aqui a gente gosta de fazer e ter os nossos investimentos fora do Brasil. Claro, a família está fazendo essa diversificação, por que a gente vai comprar um bond do Banco do Brasil? O que é muito comum, tá? É muito comum de alguns gestores brasileiros fazerem isso. Óbvio que a gente não se opõe se o cliente gostar e quiser fazer, mas a gente prefere ter uma diversificação de fato, tá? De fato, isso é muito comum, a gente já viu algumas carteiras, é uma coisa que na nossa cabeça de cara já não faz sentido, né? Você já está dolarizando, você vai se opor a risco financeiro, risco brasileiro, em bonds de empresas nacionais, enfim, é algo que não faz muito sentido na nossa visão também, mas às vezes é o próprio cliente que quer, cara, é uma empresa que eu conheço, etc. Então é um processo relevante de educação também, né? Da gente mostrar que é possível também conhecer outras coisas, etc. Sim. Claro que existem momentos que se tornam muito atrativos mesmo, né? Então, existia ali e no ano de 2020, ele foi um ano bem interessante, né? Com esse V ali, dessa queda muito expressiva e depois uma recuperação muito rápida. E acontece que o preço dos bons brasileiros caíram demais naquela época, tá? E aí, os yields, que é o rendimento médio, eles estavam muito maiores em dólar do que em real. Então, fazia sentido para o cliente ele mandar o dinheiro para fora, comprar esses bons, fazer o hedge para real, que ele ia ganhar muito mais dinheiro do que comprar um. Vamos pegar um exemplo: o Banco do Brasil. Se ele podia pegar o dinheiro em real, comprar um CDB, uma LCA do Banco do Brasil, certo? Ou ele podia converter esse dinheiro para dólar, comprar os bons do Banco do Brasil, é o mesmo risco, certo? É o Sim, mesmo banco, sim, a mesma empresa, e aí fazer o hedge para moeda, para real, ou seja, não tem um risco cambial, e ele ganhava muito mais dinheiro fazendo isso do que comprando o próprio CDB. São algumas oportunidades que aparecem, tá? E aí, a tua primeira pergunta desse bloco aqui foi de qual a diferença de Estados Unidos e Suíça, certo? A isso. diferença. E aí, eu vou te dizer que existem algumas diferenças de gestoras independentes, como a Áurea, como a Astor, tá? E bancos, tá? Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para o cliente. Nós fazemos a gestão de investimentos para o cliente e a gente utiliza os bancos como custodiantes, onde tem os ativos, onde os clientes têm as contas, tá? Existe uma diferença de modelo onde, do nosso lado, a gente tem uma administração e para o banco, se o cliente está diretamente com o banco, né, ele tem lá o banqueiro dele que vai estar sempre vendendo as coisas para ele. Então, você tem uma diferença importante ali. E isso é semelhante nos Estados Unidos e semelhante na Suíça, tá? Então, é bem parecido. Existe uma diferença nos Estados Unidos quando você faz uma compra, aproveitando que a gente está falando de bonds aqui, que são títulos de renda fixa, nos Estados Unidos existe um conceito que é uma palavra que chama markup. Significa o seguinte: nos bancos americanos, muitos falam: ah, você pode comprar aqui, a gente não te cobra nada para comprar esse bônus de corretagem, ou te cobra muito pouco. Só que lá é legal os bancos olharem e falaram: olha, tem esse bônus aqui do Banco do Brasil, voltando no nosso exemplo, que o preço dele está $100 por unidade. E ele volta para você, cliente, Felipe, fala: olha, eu consegui comprar para você a 101. Ou seja, essa diferença entre 100 e 101 ficou no bolso do banco, tá? Aqui na Suíça, isso não é permitido.
o banco ele tem que comprar no melhor preço onde ele achar no mercado. Então, se ele achou o preço de 100 e de 101, ele é obrigado a comprar o de 100. Só que aqui na Suíça, as taxas de corretagem geralmente são maiores do que nos Estados Unidos. Mas there's no free lunch, certo? Se lá é mais barato, é porque eles estão ganhando do outro lado e aqui é, é mais transparente. E na questão de gestores que estão para lá, a experiência que eu vejo é que os gestores que estão nos Estados Unidos, eles têm uma cabeça muito mais para Estados Unidos do que o mundo. Como a Suíça aqui sempre foi um polo super importante de wealth management, você tem opções que são ilimitadas de investimentos e nos Estados Unidos menos. Óbvio, né, Felipe? Em todas as guerras todo mundo colocava o dinheiro aqui, então aqui dá para você abrir conta em diversas moedas, dá para comprar praticamente qualquer coisa, tá? Então tem um pouco essa diferença de uma flexibilidade e de uma experiência maior aqui na Suíça para lidar com o público internacional e comprar quaisquer tipo de ativos, tá? E aí acho que fecha a tua primeira, a segunda e a terceira pergunta. Beleza. E para a gente ir encerrando aí, Vinícius, já antecipou os agradecimentos, né? Muito legal esse momento, acho que muito enriquecedor entender um pouco do time, entender um pouco da importância, entender um pouco de diferença entre os Estados Unidos. Mas vamos falar um pouquinho de mundo, né? Acho que 2 minutos finais aí, para você contextualizar o que, é que você está vendo para frente de oportunidade e de desafios no mercado de investimentos e em tudo que afeta esse mercado, né? E as alocações dos clientes, principalmente. Vamos tentar condensar em 2 minutos, tá? Nós estamos passando por o que eu acredito ser um novo ciclo, parte do ciclo, onde o mundo provavelmente vai ser liderado por economias e poderes da direita, tá? Então, se você pegar, Felipe, desde você pegar a história, você tem ciclos, né? Onde teve o ciclo de ditadura, depois você tem os ciclos de governos de esquerda, e eu acho que agora a gente volta a ter uma dominância do governo de direita. A gente tem o Trump entrando no poder com o que eles chamam de Red Sweep, que tem o Congresso e tem o Senado. Isso vai possibilitar que eles aprovem muitas das leis, óbvio, né, que não é porque é dominado pelos republicanos que todos eles vão votar a favor de tudo que for proposto. Mas, obviamente, a probabilidade é maior do que ter um dos do Congresso ou Senado com governo democrata. O split aí atrapalharia, né, nesse sentido, né? Sem dúvida. Então, eu vejo que para os Estados Unidos é muito positivo para o mercado, principalmente para ações, com as políticas do Trump, que sejam de ou aumentar tariffs, que aí isso protege também a indústria americana, ou de diminuir a parte de impostos de empresas, isso com certeza melhora as margens para as empresas, ou seja, melhora a performance de ações e ficar bem atento o que ele está fazendo, as pessoas que ele está colocando no poder, principalmente para essa área de melhoria, né, da produtividade ou redução de custos com o Elon Musk, que vai estar à frente desse departamento. Tá? Existe uma parte super importante que começou a se desenvolver há 2 anos e meio atrás, que é um abalo dessa paz geopolítica que a gente vem vivendo há décadas, e começa ali com a invasão da Rússia na Ucrânia, aí depois agora tem a questão de Israel com Palestina, com o Líbano, e eu acho que com o governo Trump a gente vai ter uma postura bem mais forte da parte dele e que esses conflitos eles tendem a diminuir, tá? O Trump é um cara ele é um cara comercial e de trading, né? Ele vai olhar ali todas as relações comerciais que os Estados Unidos têm com outros países e vai tentar forçar a mão. Ele é um cara negociador, foi assim no primeiro mandato e vai ser assim no segundo, tá? Mas eu acho que
Estados Unidos, para os próximos 4 anos ali, tem uma perspectiva bem positiva e eu espero que com esse novo departamento eles diminuam o déficit primário que os Estados Unidos têm e o aumento da dívida que está sendo uma bola de neve, tá? Europa. Para Europa, você pegar crescimento econômico, pegar performance das bolsas, assim, você tem um gap muito grande que continua aumentando, que é Estados Unidos versus Europa. E aí tem, na minha opinião, né, um dos melhores banqueiros centrais que a gente já teve, que foi o Mario Draghi, um italiano. Ele fez um research e preparou um programa que ele acredita que seria necessário para que a Europa se reerguesse, tá? Porque se a gente pegar a década de 70, 80, 90, da onde que vinha a inovação? Principalmente da Europa, máquinas, e a gente tem o resquício desses anos até hoje. Mas com o aumento de regulamentação que a gente vem tendo na Europa, isso tem matado inovação, tá? Então, até veio o Macron, que é o presidente da França, faz 2 semanas, dizendo o seguinte: nós precisamos nos unir, porque senão a Europa vai virar o museu do mundo. E ele disse na semana retrasada, o Trump foi eleito, ele vai defender os interesses dos americanos. Cabe a nós, europeus, decidirmos se vamos nos unir para defender os nossos, tá? A Europa precisa de uma reforma estrutural. Tem muita regulamentação e pouca inovação. Isso se reflete em diminuição de produtividade, se reflete em crescimento de PIB menor do que os Estados Unidos. Depois você tem a China, que agora está passando por várias reformas, tanto reformas, mudanças de política monetária e também de fiscal, onde a gente teve por muitos e muitos anos crescimento astronômico, né, para um país que é a segunda maior economia do mundo, e agora passa dificuldade desde o Covid. Tinha essa questão de que se eles iam invadir Taiwan e recuperar Taiwan, tem um cerco que foi se fechando ali em Hong Kong. Eu acho que com o Trump vai ser muito mais difícil eles fazerem isso. E na parte de investimentos, desde que o governo chinês bloqueou o IPO da Ant Financial, que é a empresa financeira do Jack Ma, da Alibaba, a gente saiu e praticamente zeramos a nossa exposição em China, porque é muito difícil você medir o risco de uma intervenção do governo chinês. Tá? Então, a China é um ponto de atenção, vamos ver se essas políticas fiscais vão surtir efeito e fazer com que a China volte a ter um crescimento importante como vinha tendo antes. E se tiver, isso é muito bom para o Brasil, né? Eles são grandes parceiros comerciais. Exato, são grandes parceiros comerciais do Brasil, importam muita coisa daí, então isso pode ser muito benéfico para o Brasil. Então, para a gente fechar, isso é um pouco do cenário macro global de renda fixa. As taxas de juros continuam altas, então a gente tem aumentado o prazo médio dos nossos portfólios para nos beneficiar, né, para aproveitar essa taxa de juros, porque ela tende a cair, já caiu 0,5% desde o pico, e na parte de ações a gente vê um tailwind ali, ventos a favor de performance, principalmente para as ações americanas. Tá? Então, estou super otimista para os próximos meses e para o ano que vem, e eu acho que a gente vai ter performances muito boas novamente no ano que vem. No ano passado foi muito bom, esse ano está sendo muito bom também, e eu acredito que no ano que vem também vai ser muito bom. Excelente, Vinícius. Cara, mais uma vez aí te agradecer o tempo. Acho que passamos por muitos temas relevantes. Obviamente que não se esgota aqui, né? Cada cliente teria suas perguntas individuais, né? Enfim, mas acho que atingiu super bem o objetivo de dar uma macro visão sobre momentos, sobre contexto, sobre futuro, enfim, indicativos do futuro e também sobre o principal tema, que é investimento do nosso Astro Sessions, né? Que é investimento fora do Brasil, especialmente
como um mecanismo de proteção patrimonial, né? Então, acho que foi super interessante, acho que sua forma de conduzir é muito legal, muito serena e traz muita confiança para a mesa, né? Obrigado aí pelo tempo, obrigado pela confiança e acho que a gente vai seguir junto aí para outros desafios, né? Combinado. Obrigado você, Felipe, novamente. Obrigado todo o time da Astor. É sempre um prazer trazer conteúdo e conversar com vocês e trazer as nossas visões aqui de fora. Até a próxima. Valeu, valeu pessoal, boa noite a todos, obrigado aí e até a próxima. Obrigado.